Olha só, você que está aqui para me escutar falar de um Brasil 0, Equador 0, você, saiba disso, você é um herói, você é uma heroína, porém com algum grau de autoflagelo. Porque, cara, assim, como se não bastasse passar 90 minutos mais entretido com a novela da Bandeira, né? Claramente faltou ali aos atores que tentaram primeiro uma experiência com barraca de praia. Você faz aquele movimento de barraca de praia para abrir o buraco e depois a areia. Até não sei se funciona na terra também, eu acho que não, mas pelo menos eu queria ter visto aquele movimento tão característico para quem está acostumado a ir à praia. Mas enfim, a gente ficou mais entretido com aquilo do que com o jogo em si. E evidentemente que isso diz muito. Boa sorte e parabéns aos editores e editoras que fizeram os vídeos de melhores momentos desse Equador 0, Brasil 0. Mas não bastasse tudo isso, você vem aqui para me escutar falar sobre tudo isso. Ou sobre esse vazio de ideias, né? Calma que não é tanto assim. Eu te agradeço profundamente, até porque eu me sinto um pouquinho merecedor, um pouquinho só. Porque eu tô 4 horas à frente no fuso. Então eu sofri tanto quanto você, só que eu fui dormir às 2 da manhã. Nota-se, né? O mais impressionante, cara, é que não é um vazio total. Temos um conjunto razoável de tópicos para tratar por aqui, tá? Porque, analisando primeiramente o que o Ancelotti quis fazer, ou a estrutura que ele montou para a estreia da seleção brasileira, imagino que seja a estrutura que ele queira trabalhar, mas também pode ser apenas algo para esse hiato de transição, para que não mude da água para o vinho em termos estruturais da noite para o dia. Então, assim, ele armou o Brasil num 4-3-3 com alguma mobilidade dentro de uma rigidez. Eu vou explicar. Às vezes atacava com 3-3-4, com o Wanderson subindo para o Estevão fechar, ou até um 3-2-5 com o Gerson chegando mais lá na frente. Quase sempre o Vinícius muito aberto pela esquerda, quase sempre o Casemiro na cabeça de área muito fixo, quase sempre o Richarlison centralizado e um time que não pressiona alto. Isso não é surpresa para quem acompanhou o Real Madrid do Carleto. Não há muita pressão lá na frente. É um time que prefere encaixar a marcação sem subir muito as linhas, sem morder muito no campo do adversário. Isso deu uma posse muito confortável para o Equador. Porém, o que tem de positivo, e há algo positivo, é que o Brasil defendeu-se bem, melhor do que praticamente em qualquer outro teste razoável dentro dessas tragédias que a gente viu nas eliminatórias até aqui. Porque assim, queiramos admitir ou não, o Equador é um time embaçado. Vive a própria geração de ouro, com o Moisés Caicedo, que foi o melhor em campo, disparado, mais uma vez, reforçando a realidade, não a ideia de que ele é um dos melhores volantes do futebol europeu na temporada. Eu já falei isso aqui, mas não falei isso aqui suficientemente. Então eu tenho que frisar isso. Mais uma vez, sendo um carrapato, é impressionante, está em todo lado e não perde praticamente nenhuma bola. Além de ser bom de criação também. O Pátio, que é um zagueiraço, campeão da Champions com o PSG. O Hincapié, do Leverkusen. O Estupinhan, do Brighton. Então, assim, vive a própria geração de ouro e jogou dentro de casa e ainda assim mal ameaçou o Alisson. A grande chance do Equador foi numa falha justamente do Alisson, que catou borboleta, saiu em falso, saiu mal do gol e o Pátio ficou sozinho para cabecear, sozinho, sem goleiro, mas tinha ali um bom número de defensores da seleção brasileira para atrapalhá-lo. Só que assim, então o Brasil conseguiu controlar esse time do Equador bem, nesse ímpeto dentro de um estádio lotado em Guayaquil. E mesmo em meio a um deserto, aí sim, de ideias ofensivas da seleção brasileira, foi o Brasil que criou a melhor chance. Né? Numa jogada rara, de faísca rara, de organização, de encaixe, o Brasil conseguiu criar com Alexandro, Vinícius, o Gerson fazendo corta-luz para o Casemiro, que não finalizou tão bem. Eu não vou aqui ficar defendendo que isso foi bom, que isso foi suficiente, que é isso que a gente tem que esperar da seleção brasileira. Um jogo pouco perigoso dos dois lados contra o Equador.
mas também não dá para dizer que não era o esperado dentro da atual conjuntura da seleção brasileira. E também da seleção do Equador, que, repito, é boa, é uma boa seleção. Era um jogo duro e o Brasil não sofreu. Mas também é verdade que foi duro ver o Brasil jogar e a gente sofreu mais uma vez, porque a gente esperava uma faísca maior, que a gente esperava mais encaixes, mais leveza, mas tem sido assim. Ah, Fred, se fosse o Dorival Júnior, você estava criticando muito mais. É claro que sim, porque o Dorival teve tempo. O Ancelotti teve 2, 3 treinos, teve quase tanto tempo de jogo oficial do que de treinamento. O Ancelotti acabou de chegar. E outra, o Dorival, o Fernando Diniz é o Fernando Diniz, o Ramon Menezes é o Ramon Menezes e o Ancelotti é o Ancelotti. Me irrita um pouco quando a galera compara laranja com banana no futebol, sabe? Ah, se fosse o Dorival, cara, é o Ancelotti, bicho. O Ancelotti tem o direito de ter um prazo de validade de paciência mínima muito maior do que o Dorival Júnior e do que a maioria dos treinadores do futebol mundial e da história recente do futebol. Você é cobrado, elogiado ou criticado dentro do padrão que você constrói para você mesmo. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Se o jogador cai e não tem mais a confiança da arbitragem, algumas faltas não são marcadas e elas são faltas, ele construiu isso para si. Se o jogador violento às vezes recebe um vermelho que era para ser amarelo, ele construiu isso para si. E se o treinador vai mal, mas ele tem um lastro, tem as costas largas, isso releva-se. Por que eu critiquei tão pouco o Guardiola na temporada com o Manchester City? Porque o cara foi lá e ainda terminou na terceira colocação, não foi? Acho que foi, ou foi o Chelsea. E além do Ancelotti ter esse lastro, o Ancelotti ele vem de um trabalho espetacular no Real Madrid. Não é como se ele fosse uma estrela cadente, né? Não é como se ele fosse o Mourinho, o Vanderlei Luxemburgo, assim, para trazer para o nosso inverso. Eu não falo da última temporada, eu falo da temporada anterior. A última temporada foi ruim, mas não é como se o último grande trabalho do Ancelotti tivesse no Milan, sabe? Ou tivesse na primeira passagem pelo Real Madrid. Enfim, acho que está explicado por quê. Além do fato de ser o primeiro jogo dele, o prazo de paciência, de validade, é a Copa do Mundo, bicho. Assim, o Ancelotti... A Copa do Mundo, assim, o futebol de seleções, ele tem algo muito próprio e muito particular, que é... O que importa é você clicar naquele mês. É claro que o trabalho é importante, é claro que o ciclo é importante, é claro que seria muito melhor que o Ancelotti tivesse desde o pós-Tite, conhecendo as peças e não tendo que agora, faltando um ano para a Copa, ele ter que entender que o Richarlison não está tão bem, ele ter que entender que de repente o Bruno Guimarães, daqui a pouco eu vou entrar nas individualidades, não é um cara para esse estilo de jogo da seleção brasileira. Ele vai ter que ficar nessa tentativa e erro que ele já poderia ter feito e agora já consolidando uma base. Porém, acima de tudo, o importante é você clicar lá. Olha para o que Marrocos fez trocando o treinador em cima da hora. Olha o que o Scaloni fez com a Argentina. E às vezes é isso, cara. A Espanha deu certo, ganhou a Eurocopa com um treinador que tinha acabado de chegar. Então, é questão de clicar. E o ideal seria ver sinais de avanço e de evolução até a Copa do Mundo, evidentemente, mas no fim das contas a gente está com o melhor treinador possível, o maior que a gente já teve em termos de estatura. Beleza, tem o Zagallo, tem o Tele Santana, mas vai lá, nesse século, eu não vou entrar nessa celeuma agora, mas... E aí a responsabilidade, o foco fica muito mais nos jogadores. Eu já falo sobre isso porque antes tem um recado muito importante para você, um recado com ares de romance para você aproveitar o Dia dos Namorados, o Dia das Namoradas com a Insider. Por quê? Primeiro que a Insider tem, por exemplo, na Tech T-Shirt, que eu adoro utilizar, uma peça muito confiável, porque você vai acertar. Não tem erro. É básica, é confortável, ela fica bem em todo mundo, ela é boa para qualquer estação, ela é boa para qualquer tipo de evento. Então, assim, a Tech T-Shirt da Insider é um presentaço, seja qual for o seu companheiro ou a sua companheira. E segundo, ela tem tons de um recado de longevidade, de comprometimento com a sua relação. Por quê? Porque a Tech T-Shirt dura muito tempo. Então você está dizendo para o seu companheirinho, para a sua companheirinha, que estamos juntos até a gente conseguir ver o horizonte. Olha que bonito. Então,
Aproveite e mostre que você é romântico. Mostre que você é romântica e venha para Insider utilizando o meu cupom, tá? Fred Caldeira te dá desconto de até 15% em todo o site da Insider. Para ficar mais fácil, clica no link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, porque o cupom é automaticamente adicionado ao seu carrinho, tá bom? Feliz Dia dos Namorados, feliz Dia das Namoradas para você. O que eu esperava ver e não vi do Ancelotti? Justamente essa leveza em campo. Os jogadores menos ansiosos, mais autorais, mais independentes. Ninguém conseguiu ter calma. Ninguém conseguiu ler que o jogo precisava de segurar um pouco mais a bola. Ela batia na frente e voltava. Ela batia na frente e voltava. Alguém tentava uma jogada individual. Todo mundo tentando verticalizar todas as jogadas. Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Richarlison, Vinícius, Estevão. Só toque de primeira, só jogada individual. Só correria pra frente. Teve muito pouca associação, teve muito pouca pausa. Ninguém teve a leitura e bater no peito e falar: eu vou fazer com que esse jogo, que o Brasil consiga segurar a bola na frente para o time sair e ter um pouco mais de possibilidade de associação. Ela batia no Richarlison e voltava. Ou ela batia no Vini ou no Estevão e eles corriam para frente tentando driblar sozinhos. E quando driblavam, só tinham eles. Tanto é que a única jogada que deu certo foi com associação, foi com calma. Alexandro, Vinícius, Gerson e Casemiro estavam lá. Não é como se o Brasil tivesse todo o campo do mundo para contra-atacar e ter que sair rápido de primeira com dribles. Parecia que quando você pega aquele time ruim no Winning Eleven ou no FIFA, e você sabe que tem 2 pontinhas e você corre pra frente. Parecia isso. Ora com o Estevão, ora com o Vinícius. E não dá, bicho. Não dá. O jogo é dos jogadores. Eu escuto isso das melhores pessoas do futebol europeu aqui, seja como treinador ou como jogador. E eles estavam ainda ansiosos. Eu achei que a presença do Ancelotti fosse da leveza, porque o Ancelotti é o cara que vai receber os elogios ou tomar as pancadas. Porém, em algum grau, eu também começo a interpretar que o Ancelotti, sendo tão bom e tão grande como ele vai expor um pouco a realidade da seleção brasileira e a falta de senso de responsabilidade desses jogadores de colocar a bola debaixo do braço e se organizarem. E eu estou falando principalmente do Vinícius Júnior. O Vinícius está devendo com a camisa da seleção brasileira e o Vinícius precisa entregar, ok? Eu sei que é um jogo, é o começo do Ancelotti, mas com o Ancelotti não tem mais desculpa, bicho. O Vinícius do Real Madrid, que brilhou tanto, precisa brilhar na seleção brasileira. Se ele não brilhar até a Copa, ele precisa sim ter a titularidade ameaçada. Ponto. Por quem? Aí tem que conversar. Talvez não seja ameaçada porque não tem concorrência. Mas talvez tenha e a gente precisa tirar o status de intocável do Vinícius se ele não render. Ele teve em algum momento uma jogada boa ou outra, mas ainda achei o Vinícius pouco. Achei o Vinícius insuficiente. Vamos ver contra o Paraguai, em agosto contra Chile, esqueci mais. Mas assim, o Vinícius não pode mais entregar isso até a Copa. Ele tem que entregar mais. Ele tem que se aproximar do Vinícius do Real Madrid. O melhor em campo foi, para mim, o Alexandro. Sem espaço. O Alexandro, zagueiro, do Lille. Que, aliás, é gente finíssima. Entrevistei quando ele jogou contra o Liverpool. Muito bem. Muito bem. Tanto com a bola no pé, quebrando linhas com os passes. Um dos poucos que tentou passes que não eram óbvios e pouco produtivos. E o pior, eu fico entre Richarlison, só batia e voltava, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas... E o Bruno Guimarães. Cara, o Bruno Guimarães me parece que quando ele não tem campo para os atacantes correrem e ele lançar, ele fica sem muito saber o que fazer com a bola. Mais uma vez, o Bruno Guimarães não entrega um bom jogo com a seleção brasileira. Ah, olha a Premier League, hein, Fred? Richarlison e Bruno Guimarães. Bom, você viu o Caicedo? Tem que voltar a te entregar a palavra de Moisés? Eu tenho alguma convicção de que o Ancelotti vai mudar para o jogo contra o Paraguai, tá? Ele usou o segundo tempo como laboratório, ele mexeu mais rapidamente e mais numerosamente do que ele mexia no Real Madrid, eu tenho essa impressão. Ele tentou o Matheus Cunha, tentou o Andrei Santos, tentou mais quem, bicho? Eu esqueci agora, mas eu tenho a sensação de que ele não gostou do que viu, ofensivamente falando. E isso pode ser consertado. O Rafinha volta de suspensão. Eu tentaria um Brasil sem um 9 fixo. Tiraria o Richarlison, colocaria o Matheus Cunha para girar no ataque com Vinícius e Rafinha. O Estevão voltando para o banco, apesar de o Estevão ter feito um jogo ok para os padrões do Estevão. Rafinha e Vinícius mais soltos no ataque, com o Matheus hora no meio campo, hora no ataque. O Andrei no lugar do Bruno, já como titular. E é isso. Eu não mudaria tanto mais, não.
para ter também alguma consistência de um jogo para outro. Não sei, tá? Essa seria a minha escalação. Mas eu tenho a sensação de que o Ancelotti vai mudar alguma coisa, porque... E assim, o jogo vai ser menos encardido, menos embaçado. O Equador fora é muito diferente do Paraguai em casa. Perdemos para o Paraguai, eu sei, no turno das eliminatórias, mas isso é outra coisa. Agora a gente tem todas as condições de fazer um bom jogo, de construir uma boa vitória e de entregar boas sensações, porque o próximo encontro é só lá em agosto. Então, eu tenho pouca desconfiança. Não sei se eu vou ficar acordado para ver esse jogo, que vai ser 1h45 começando aqui no horário da Inglaterra. E vamos ver, qualquer coisa eu assisto no dia seguinte e gravo mais um vídeo, tá, gente? Um beijo para você e, acima de tudo, obrigado porque hoje você realmente tá de parabéns.